Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, aqueles que estiverem com a Bíblia, outros vão olhar na tela. Nós leremos da seguinte maneira: eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos orar então nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos, Pai, te agradecer pela Tua palavra, por tudo que o Senhor já realizou neste culto. E agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a comunicar a Tua palavra, Pai, com amor, com cuidado, Pai amado, com fidelidade às Tuas Escrituras. É assim que nós te pedimos e te rogamos nesta hora, porque o fazemos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, eu queria neste momento falar para vocês que Jesus estava vivendo os seus últimos dias na face da terra. Quando você vira uma página e chega ao capítulo de número 13, você vai verificar no verso 1 o que o texto nos diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nesse texto aqui, nós temos a consciência do que estava acontecendo. Jesus iria enfrentar a cruz, Jesus morreria, e ele dá a ciência aos seus discípulos do que aconteceria. Essa preparação que Jesus faz é algo que deixa os seus discípulos profundamente abalados, porque a notícia de que ele os deixaria era algo tremendamente triste para os seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos acreditavam ser Jesus aquele que iria destronar César, iria assumir o império, o lugar do império, e instaurar um reino de paz, de justiça, mas um reino humano. Era essa a perspectiva que os discípulos nutriam em seus corações. Só que nós sabemos muito bem que o projeto de Jesus Cristo era de um reino espiritual. E na sequência, o texto ainda vai nos dizer, antes de adentrarmos ao capítulo 14, veja comigo lá no verso 18, eu vou ler do capítulo 13, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão
levantou contra mim o seu calcanhar. Então Jesus, além de dizer que iria morrer, ele também diz que um dos seus discípulos seria o traidor, Judas Iscariotes. E quando chega no versículo de número 21, veja comigo, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus também diz que um dos seus discípulos iria traí-lo. E quem era esse discípulo? Esse discípulo era Pedro. Nós vemos na sequência dos versos o que de fato está expresso na palavra de Deus. Versículo 38 do capítulo 13 ainda: respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Antes que me negues 3 vezes. Antes que me negues 3 vezes. Então vejam, irmãos, como é que era o quadro. Jesus diz que iria partir, que iria morrer. Jesus também anuncia que um dos seus discípulos era, de fato, aquele que o venderia por 30 moedas de prata, que na verdade é Judas Iscariotes. E em terceiro lugar, Pedro também o negaria 3 vezes. Então veja que situação, que momento era esse? Jesus proferindo suas últimas palavras, trazendo instruções aos seus discípulos, mas com um discurso tremendamente o quê? Negativo. Aquelas verdades que a gente não gosta de ouvir, mas que se fazem necessárias, é isso que ele está fazendo aqui. Mas quando chega no versículo 1 do capítulo 14, nós verificaremos que Jesus começa agora a trazer uma mensagem de esperança. Olha, eu tive que tratar de tudo isso com vocês, deixá-los cientes, mas agora eu preciso falar algo muito importante, que de fato vai despertar em vocês a esperança, a certeza do meu retorno e que todas as coisas estão no controle do Pai. Quando nós chegamos no versículo 1 do capítulo 14, o texto nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Sabendo do impacto da sua mensagem, do anúncio que ele fizera, que ele iria morrer, ele sabia que isso geraria no coração dos seus discípulos tristeza, angústia e dor. E ele, por conta disso, ele fala: não fiquem tristes, não permitam que o coração de vocês fique ansioso, vocês não devem ficar ansiosos. Credes em Deus, mas credes também em mim. E na sequência do texto, ele vai explicar o que ele iria fazer nessa sua partida. O texto nos fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aqui nós encontramos a primeira boa notícia nesse discurso de Jesus Cristo, embora não parecesse inicialmente isso. Veja comigo, ele diz que vai para o Pai preparar moradas, porque na casa do Pai há muitas moradas. É o que ele diz aqui. Mas aí vem a questão, muitos podem pensar: que moradas seriam essas? Será que é verdade o que dizem por aí, que nós teremos, alguns terão castelos lá nos céus e outros terão casinhas, né? Tem pessoas que pensam assim. Mas a verdade principal aqui, que Jesus quer mostrar para os discípulos e para nós hoje, é que ele havia separado um lugar para todos os seus escolhidos. João capítulo 1, versículo 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele está dizendo assim para os seus discípulos: olha, ainda que vocês sejam alijados do templo de Israel, que era tido como a casa de Deus, eu vou preparar para vocês um aposento na casa do Pai.
mas na casa do Pai celestial. É lá que eu vou preparar um lugar para vocês, do qual vocês não poderão ser expulsos, como vocês já foram e serão expulsos e maltratados no templo. É para lá que vocês irão, e eu vou preparar-vos lugar. E aí você pode pensar assim, mas seria Jesus um construtor? Seria Jesus um arquiteto? Né? Seria um engenheiro? Não. Quando Jesus fala que Ele vai preparar lugar, Ele está querendo dizer o seguinte: existem algumas coisas que precisam ser feitas para que vocês tenham acesso à casa do Pai. A primeira delas, Ele precisaria enfrentar a morte. Ele ressuscitaria. E morrendo e ressuscitando, Ele traria a nós a possibilidade agora de adentrarmos a morada do Pai, a casa do Pai, para todos aqueles eleitos, escolhidos em Cristo, que foram salvos pelo sangue, pelo seu sacrifício. Essa era a obra que Ele realizaria, e eles precisariam estar cientes que, apesar da dor, do sofrimento, Jesus estava concluindo uma grande e maravilhosa obra que iria também beneficiá-los. Aquilo que parecia ser ruim era uma ótima, era uma excelente, era uma maravilhosa notícia. E aí o texto nos fala então, veja comigo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí eu preciso ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 13, até o versículo 18. Vamos ver na tela, irmãos. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa passagem nos mostra que, de fato, a volta, quando ele diz que voltaria aqui, não é a volta após a sua ressurreição, que vocês sabem que ele ressurgiu, e quando ressurge, ele aparece a algumas pessoas. Não é isso. Mas aqui ele está falando do seu retorno final, quando ele inaugurará um novo céu e uma nova terra, onde todos nós receberemos um corpo à semelhança do corpo de Jesus Cristo, e viveremos delícias eternas para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então veja que viva a esperança, que mensagem maravilhosa que ele tinha para os seus discípulos, e por extensão, para mim e para você também. E o texto nos diz então, veja comigo o versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí nós vemos aqui uma objeção desse homem chamado Tomé. Ele queria saber mais, ele queria entender mais. Que caminho era esse? Como ir até Jesus? Como saber que caminho seria? E Jesus, ele tenta aqui mostrar para Tomé uma verdade muito importante. Como você, vivendo comigo, convivendo comigo durante 3 anos, você não sabe o caminho? Você não entende ainda a minha mensagem? E aí ele diz algo maravilhoso, esse versículo que todos nós conhecemos de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é, de fato, o caminho, o meio,
através do qual nós temos acesso ao Pai e temos acesso à salvação. João capítulo 10, versículo 30, nos informa que eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai. E Jesus Cristo também é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus, vê o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aqui é aquela verdade que é insofismável. É a verdade verdadeira. É a verdade que não tem variação. Não é uma meia-verdade. E isso talvez seja difícil aos ouvidos contemporâneos nossos, aos ouvidos daqueles que vivem o nosso tempo, nessa época de modernidade líquida, porque Jesus chama para si a posição de o único caminho pelo qual o homem pode estar com Deus. Não existe outro caminho. É mentira dos religiosos quando dizem que todos os caminhos levam a Deus, pois não é assim. O único caminho é Jesus Cristo. E a única mensagem verdadeira é a de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ler a sua palavra, conhecê-la e praticá-la. E Ele é a vida também. A verdadeira vida é aquela vida real, em que você está preparado para viver as alegrias, mas também para vivenciar as tristezas. É aquela vida na qual você a vive de uma maneira sábia, porque entende que Deus tem propósitos, porque Deus tem uma orientação segura para o modo pelo qual você deve viver a sua existência na face da terra. Então, é vida real, é vida de verdade. Não é apenas aqueles momentos em que você festeja, se alegra e passa muito rapidamente, e aí a alegria se esvai. Não. O seu entendimento sobre a vida, ela é real, e você enfrenta todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles difíceis, mas na certeza que a vida te é concedida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo e por nenhum outro. Só Ele dá a vida, porque Ele é o autor da vida. E aí, na sequência do verso 7, o texto vai dizer assim: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que ele está dizendo aqui? Como vocês não conseguem reconhecer em mim o Pai? Esse Pai amoroso, esse Pai que a Bíblia já anuncia para vocês todos, porque a Bíblia que eles liam era o Antigo Testamento. Não havia o Novo Testamento ainda. Então, como não reconhecer nessas passagens do Antigo Testamento? Como não reconhecer na convivência comigo que eu sou Deus? Portanto, quem vê a mim, também vê o Pai. É o que ele quer mostrar para ele. Versículo de número 8. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos mostra, e isto nos basta. Ou seja, ele não consegue associar a pessoa de Jesus à pessoa do Pai. E quando nós estamos diante de Jesus, nós não precisamos de nada além. E aqui vem a grande ilusão de muitas pessoas. Muitas pessoas pensam assim: eu quero ver coisas extraordinárias, eu quero ver curas surpreendentes, eu quero ver sinais e prodígios, eu quero ter uma profundidade com Deus. Meus irmãos, a profundidade que deve ser buscada por nós é a profundidade da palavra, porque ela é a fonte segura que nós temos. Quando Deus resolve curar, Ele o faz. Mas Ele é o Senhor da vida, só Ele pode fazer isso. E talvez o desejo de querer ver o Pai, de querer ver aquilo que não nos é permitido diretamente, né, nesse caso, talvez mostre um pouco da nossa distorção, não só naquela época, mas hoje também, na nossa teologia. A gente precisa de ver milagres para que exista fé em nós.
quando na verdade a Bíblia nos fala que bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. É essa fé, é essa certeza que nós temos em quem Ele é, por aquilo que a palavra nos diz. Pastor, mas quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações e pode realizar milagres? Sim. Quando nós oramos, quando nós invocamos o Seu nome, se os nossos pedidos estiverem de acordo com a Sua santa vontade, Ele atende. Mas o que nós não podemos imaginar jamais, como alguns querem dizer, é que nós temos a condição pessoal de fazermos os milagres que os apóstolos fizeram em sua época. Nós não podemos. Mas como alguém, tendo vivido com Jesus, vendo a sua bondade, operando milagres para alimentar uma multidão, como convivendo com Jesus e vendo Jesus curar cegos, como andando com Ele, vendo os seus ensinos, aquilo que Ele dizia, o amor que Ele transmitia em suas palavras, o seu cuidado com aqueles que eram alijados da sociedade, os menosprezados, e não reconhecer que Ele é Deus, que quem vê a Ele também vê o Pai. E na sequência o texto diz, veja comigo: não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele está mostrando para nós aqui duas verdades muito importantes. Que o discurso dele não era propriamente dele. Ele reproduzia as palavras do próprio Pai. E as obras que ele executava, os seus milagres, tudo que ele fazia, era, na verdade, a própria expressão e a certificação que o próprio Pai estava com ele, e por isso que ele realizava tantos milagres. É justamente no Evangelho segundo João que a gente vê aqueles 7 milagres, chamados de sinais. E quando a gente olha para o texto, mais uma vez, a gente fica perplexo, mas isso acontece também conosco por vezes. Como não? Eles eram incapazes, como Tomé foi incapaz, de reconhecer em Jesus a própria divindade, mesmo vendo palavras e também obras, realizações poderosíssimas que Jesus realizou, mas ainda assim ele tinha uma grande dificuldade de ver que Jesus era Deus. Versículo 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras? Infelizmente, apesar de ver essas mesmas obras, ele encontrava uma grande e profunda dificuldade de reconhecer Jesus. E a nossa geração não é diferente. Por mais que nós anunciemos o Evangelho, por mais que nos deparando com as filosofias que estão trazendo cada vez mais dano à sociedade, ainda assim nós temos uma grande dificuldade de perceber que Jesus é Senhor sobre tudo, que nós precisamos comunicar a sua palavra para que esse mundo seja transformado. Existem muitas pessoas que elas pensam de uma maneira estagnada. Elas dizem assim: o mundo não pode melhorar, porque se melhorar, ele vai contrariar aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, meu irmão? O mundo jaz no maligno. E aí eu sou obrigado a dizer para essas pessoas o seguinte: o mundo pode estar no maligno, mas o mundo não deve permanecer no maligno. E nós somos os agentes de Deus para que esse mundo seja transformado. As pessoas conhecerão Jesus através do seu testemunho e do meu. Como alguém já disse, a Bíblia, ou melhor, nós somos a Bíblia que as pessoas leem.
Elas olham para nós, elas nos percebem, elas verificam a nossa conduta, o nosso jeito de ser, como nós reagimos diante das situações mais diversas. Então, o impacto do nosso testemunho, ele exerce um papel preponderante para que pessoas se voltem para Cristo. E só assim, esse mundo será transformado. E aí o texto nos diz então: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aqui eu queria dizer para você uma coisa: esse versículo é um daqueles versículos que são mal interpretados demais. Meu Deus! O texto não está dizendo em nenhum lugar que nós seremos capazes de fazer os mesmos milagres que Jesus Cristo fez por nós mesmos, porque nós não somos o quê? Nós não somos Deus, nós não somos assim como Ele era. Não temos condição de fazer isso por nós mesmos. Mas muita gente fala que nós faremos milagres extraordinários. E eu pergunto a você: você conhece alguém comprovadamente, cientificamente, que ressuscitou ao quarto dia? Você conhece alguém? Eu não conheço. Você conhece na história da igreja pessoas que tenham andado sobre as águas? Você vai me dizer: mas Pedro, pastor? Mas andou porque Jesus estava com ele e quis que ele andasse. Você conhece alguém que tenha feito esses sinais e esses prodígios? Sinceramente, eu não vi. Eu não conheço, em toda a literatura, algo comprovado, algo testificado. O que eu conheço, sim, são pessoas orando, pedindo a Deus, clamando a Deus a cura, e Deus respondendo, em o nome de Jesus Cristo, que essa cura viesse. Mas é Ele quem faz. Nós somos os instrumentos para orar como igreja, mas é Ele quem faz. Então, na verdade, essas obras maiores não seriam obras em qualidade, como nós poderíamos imaginar. As obras que ele está falando seriam obras que atingiriam outras partes do globo terrestre. Ou seja, geograficamente, nós estaríamos atuando onde Jesus, homem, não atuou. Quero dizer, Jesus encarnado não atuou. Tem gente se convertendo em Singapura. Tem gente se convertendo nos lugares mais remotos do planeta. Nós temos as maiores igrejas na Coreia do Sul. Então, é disso que ele está tratando. Vocês, e aqueles que também me seguirem posteriormente, vocês farão obras maiores. Mas essas obras não são dissociadas de Cristo. E quer ver um exemplo bíblico para isso? No capítulo 2, nós vemos Pedro pregando, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro pregando um sermão. E quantas pessoas se converteram? Vocês sabem? Quase 3.000 pessoas. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que essas obras iriam ocorrer e que nós seríamos, os discípulos e nós agora, seríamos os instrumentos de Deus para que essas obras se realizassem. É nesse sentido, obras, que ele quer mostrar aqui. E veja o privilégio que nós temos de executá-las em nome de Jesus Cristo. E aí o texto vai nos dizer assim, veja comigo ainda o versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aqui eu queria fazer um adendo. Fazer boas obras não vai nos dar a salvação. Darmos ofertas vultosas também não comprará uma morada celestial. Nada dessas coisas que nós imaginamos, que envolvam o esforço humano, podem produzir em nós algum quilate
que nos deu o privilégio de sermos aceitos por Deus por isso. Nossas melhores obras, elas já estão maculadas pelo pecado. Mas isso não significa dizer que essas coisas não devam ser feitas por nós. Sim, claro que sim. Boas obras, se tivermos recursos, ajudarmos financeiramente tanto a igreja como também aos pobres, aos necessitados, claro que sim. Mas para colocar a coisa em ordem, nós precisamos dizer que só existe um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Por mais difícil que seja aos ouvidos do homem do nosso tempo, essa é a mensagem verdadeira. Nós que a anunciamos não devemos ser arrogantes jamais, mas precisamos mostrar às pessoas que o que nós falamos para o bem delas. Que o que nós falamos não vem de nós próprios, mas vem das Sagradas Escrituras. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por mais que o homem se esforce, por mais que o homem seja religioso e escolha uma religião para que ele tenha vida, ele precisa escolher Jesus Cristo. Ele precisa abrir o seu coração para Jesus Cristo. E quando ele abre o coração para Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo já o fez. Porque não há ninguém que possa se voltar para Cristo se antes não sofrer, se antes não passar pela regeneração, sem antes ter uma mudança na sua natureza, para poder dizer: sim, Senhor, eu te quero, o Senhor é o que faltava de mais precioso na minha vida, na minha história, o Senhor é tudo para mim. Essa declaração, ela só pode ser feita por alguém que já foi tocado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Porque, se não for assim, o homem continuaria morto, cego e nu. E para a gente finalizar, o texto vai nos dizer assim, veja comigo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então entenda, meus irmãos, quando Jesus morrer, quando Jesus vir a ser ressuscitado, quando ele não estivesse mais com os seus discípulos, o que aconteceria, meus irmãos? Os discípulos iriam orar e pedir, e tudo aquilo que fosse pedido e que estivesse de acordo com a vontade de Deus, segundo os seus propósitos, ele realizaria. É essa a mensagem, é isso que o texto está dizendo para nós. É assim que ele faria. E aí, meus irmãos, o texto nos dá a certeza que ele estaria com os seus discípulos. Quando nós olhamos, então, a partir do capítulo 14, como nós lemos aqui agora, até o verso 14, nós percebemos que houve uma virada na mensagem. A mensagem, primeiramente, falava de separação, de dor, de traição, de negação da pessoa do seu Senhor, Jesus Cristo, por Pedro. Mas quando adentra o capítulo 14, nós vemos que ele fala que para mim e para você existe esperança, esperança de vida eterna, que existe a companhia de Cristo, que ele foi preparar lugar para mim e para você, que nós estamos seguros, que por mais que os religiosos nos rejeitem, que por mais que soframos algum tipo de preconceito, de limitação, na casa do Pai não há esse limite, há espaço para todos nós, há lugar para mim e para você. Ainda que a sua história seja uma história complicada, ainda que você seja complicado, ainda que você tenha cometido faltas e pecados, que você até se envergonha deles, mas existe um lugar para mim e para você, porque Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Versículo de número 14 nos diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem pede ao Pai em nome do Filho,
não em nome de nenhum outro, mas em nome do Filho. E se esse pedido estiver de acordo com a santa vontade de Deus, a palavra nos fala que Ele concederia. Não está na nossa mensagem propriamente no texto que eu separei, mas é a continuidade do próprio texto. O versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele está dando a instrução ou as instruções finais para que seus discípulos se preparassem para esse momento tão difícil que seria vivido por eles. E ele dá esse toque, esse grande finale, falando a respeito desse amor. Esse amor que não é meramente um sentimento. Esse amor que não é meramente dizer que gosta, dizer que aprecia. Mas esse mandamento é tão maravilhoso, porque nós encontramos aqui a possibilidade agora da obediência a Deus, aos seus mandamentos, porque nós o amamos. E esse amor é um amor real. Esse amor não é um amor fantasioso. Porque todos nós que estamos aqui nesta manhã, nós somos humanos, somos falhos. E nós temos o defeito de fazermos projeções, de olhar para outra pessoa e imaginar que elas sejam aquilo que elas não são. Porque nenhum ser humano poderia ser da forma que nós imaginamos. Nenhum ser humano irá suprir totalmente as nossas expectativas. Nenhum ser humano, por melhor que seja, nos satisfará no todo. Porque se assim acontecesse, meus irmãos, essa relação seria uma relação idólatra. Esse ser que nós estamos concebendo na nossa imaginação, ele seria divino, seria Deus. Então isso não é um amor bíblico. Isso é, na verdade, um amor idolátrico. E quando nós amamos o outro, nós permanecemos com o outro, apesar das falhas dele. Nós somos misericordiosos com ele. Nós somos capazes de perdoar, que é algo tremendamente difícil para o ser humano. Somente Deus, um coração cheio de Deus, é capaz de perdoar verdadeiramente. E aí eu queria convidar você, se você tem uma Bíblia, mas se não tiver eu vou ler, finalizando, o versículo de número 34 do capítulo 13. Estou falando sobre amor ainda, porque esse texto é uma expressão de amor. É uma expressão de amor porque aquele que parte quer deixar os seus discípulos conscientes que ele vai partir. Ele não quer que eles sofram sem o conhecimento e sem o entendimento necessário. E quando a gente olha para o verso 34, o texto diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Talvez aqueles que conhecem mais o Antigo Testamento vão falar assim: mas pastor, eu sempre achei esse texto curioso, porque lá em Levítico 19 e 18 diz a mesma coisa praticamente. Fala sobre o amor entre as pessoas, que devemos amar uns aos outros. Então, qual é a diferença desse mandamento de Jesus aqui, já que na lei já trazia essa ideia a nós? Então, qual é a grande diferença? A grande diferença está justamente no padrão e no exemplo. Vê se você consegue perceber isso comigo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso já está em Levítico 19, 18. Assim como eu vos amei. Ou seja, o exemplo, o padrão é esse, que nós devemos seguir como seus discípulos. Ele está dizendo para mim e para você, que o grande diferencial que Jesus deixou para os seus é seguir as suas pisadas, é viver como ele viveu, é ter a prática que ele teve, é ter a condição de amar ao outro de maneira abnegada, como Jesus o fez, de não pensar primeiramente nos seus interesses, nos seus propósitos pessoais, mas ser capaz
de se doar, de se entregar, até mesmo por aquele que não é verdadeiramente merecedor. E eu digo para você, sendo verdadeiros e sinceros ao extremo, quem de nós é realmente merecedor de alguma coisa? Nenhum de nós. Mas se nós desejamos viver dessa forma que Jesus expõe aqui, nessa mensagem de esperança, de que há uma morada para nós, que enquanto estivermos aqui, devemos semear o bem, produzir boas obras, glorificar o seu nome com a nossa existência, nós precisamos ter este amor na mesma qualidade que Jesus Cristo demonstrou durante os seus 3 anos em que ele viveu na face da terra em companhia dos seus discípulos. É uma mensagem desafiadora para nós, mas ao mesmo tempo extremamente consoladora, porque ela é possível de ser vivida, porque Ele está conosco a nos firmar, a nos apoiar, a nos ajudar, a nos assistir em todas as nossas orações. Eu quero nesta hora, meus amados irmãos, pensar com você que aqui está na manhã de hoje. Você já entendeu que Jesus Cristo é o Salvador? Que quem vê a Ele vê o Pai? Você já se deu por satisfeito de tê-lo conhecido? Você já entendeu as implicações do seu chamamento, da grande obra que Ele realizou? Você consegue ter isso na sua mente de forma clara? Você está pronto, desafiado a amar, como Ele nos ensinou a amar, como Ele demonstrou durante toda a sua passagem na face da terra? Você está pronto para se relacionar com irmãos e com irmãs dessa forma? Não de forma idealizadora, mas de forma real, sabendo que as pessoas têm qualidades, mas que elas também têm as suas precariedades, e que você também tem qualidades e precariedades. Só assim a nossa relação, ela é verdadeira e ela é como Jesus Cristo nos ensina. Só assim nós amamos de verdade. E só assim poderemos amar de verdade e receber também dos outros esse amor verdadeiro. Eu quero orar com vocês agora, em nome de Jesus.